Bless your church with tongues of fire and Holy Spirit move. Leave no trace of man's desire and Spirit burn right through. Hoje à noite eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Se você não trouxe uma Bíblia ou não tem ela no seu celular, o texto também estará projetado aqui, você pode acompanhar a leitura. Atos 1, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por que o autor começa dizendo em meu livro anterior? É porque o autor é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. O próprio Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e depois Atos dos Apóstolos. Então é uma continuação da história de Jesus Cristo que Lucas havia escrito, registrado. Por isso que ele começa dizendo assim, em meu livro anterior, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, pois... deixa eu dar só um segundinho para eu abrir na minha Bíblia, porque no meu arquivo aqui deu um problema. Eu vou ler direto aqui na Bíblia. Ok. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Revela-nos mais nessa noite, Senhor, sobre o teu Espírito, sobre o Espírito Santo do Senhor, sobre essa terceira pessoa maravilhosa da Trindade. Abre os nossos olhos para enxergar o que nós precisamos ver. Abre o nosso coração, Senhor, para entender não apenas com a mente, mas no profundo do nosso coração o que o Senhor quer falar para nós essa noite. Traz luz para o nosso caminho através do poder revelador da tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu morei durante um ano em Catanduva, não sei se todo mundo sabe aqui dessa história, mas houve uma época em que nós estávamos em processo de plantação de uma igreja na cidade de Catanduva, fica a 180 quilômetros daqui. Quando nós começamos esse trabalho, eu tinha um Prisma vermelho, e eu fui tantas vezes para lá, assim, durante um período de 2 anos, que eu acho que se soltasse o meu carro ali na Rondon, ele já sabia o caminho sozinho, ele ia direto e voltava. Praticamente assim, pelo menos eu passei 2 anos indo a cada 15 dias, certamente eu estava lá.
E aí nós sentimos no coração, um momento, eu e a minha esposa e a minha família, que nós deveríamos nos mudar para lá e trabalhar mais intensamente e ver o que Deus, se Deus tivesse planos para que nós ficássemos lá, nós ficaríamos. Então nós fomos para lá e moramos lá durante 1 ano. No final desse 1 ano nós acabamos voltando para cá. E nesse período eu me lembro de uma história que tem a ver com o tema de hoje, que aconteceu com a Luísa, minha filha. A Luísa hoje tem 13 anos, mas na época ela tinha 5 anos, 6 anos no máximo. Ela era bem miudinha mesmo. E a gente estava fazendo uma caminhada, eu tinha um cachorro nessa época também, que era o Amigão, um labrador preto bem grandão assim. Estava passeando com ele e a Luísa, numa praça, pertinho de casa. E aí a Luísa começou a cantar um louvor, cantar uma música, um desses louvores nossos aqui. Começou a cantar assim, normal, ok, a gente caminhando, ela cantando. E daqui a pouco eu comecei a perceber que a voz dela começou... Ela tinha 5 anos, ok? Eu comecei a perceber que a voz dela começou a ficar assim, embaçada, embargada, como quem está com nó na garganta e querendo chorar, sabe? Eu olhei, vi aquilo. Na hora eu tive aquela sensação, cara, Deus está fazendo alguma coisa ali agora. E a gente continuou andando. E aí eu percebi que ela intencionalmente começou a ficar para trás e andar mais devagar. E eu saquei que ela não me queria muito por perto. E eu fui andando alguns passos para frente, meio assim que de olho, mas deixei que ela estivesse ali. E eu percebi que realmente ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E cantando, chorando, e cantando e chorando. Aí daqui a pouco ela se aproximou de mim de novo e só chegou junto. E aí eu perguntei para ela, filha, o que estava acontecendo ali? Ela falou assim, pai, sabe quando a gente sente assim, dentro do coração, que Deus realmente existe? Eu senti, pai, parece que Ele estava aqui dentro. Meu coração começou a pegar fogo. E eu comecei a sentir alguma coisa dentro de mim. E eu tive certeza que Deus realmente existe. E que Ele realmente está comigo. Eu falei, uau, é isso. Foi o Espírito Santo que fez. O Espírito Santo é exatamente isso, meus irmãos. Ele é a presença de Deus em nós. Ele é o agir de Deus em nós. Ele é aquele que confirma a existência, a presença, o amor absoluto de Deus dentro dos nossos corações. É Deus presente entre nós. É Deus presente em nós. E é Deus trabalhando a partir de nós e a partir da sua igreja. Esse é o Espírito Santo. Talvez você tenha sentido Ele hoje à noite aqui. E para nós entendermos o Espírito Santo, é muito importante nós mergulharmos um pouco sobre a respeito da doutrina da Trindade, certo? Para entendermos quem de fato é esse Espírito. E nós vamos olhar rapidamente agora também, além da doutrina da Trindade, nós vamos olhar para a ação do Espírito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A doutrina da Trindade nos apresenta um Deus em 3 pessoas, de mesma substância, de mesma essência e de mesma natureza. Um Deus apenas. Por isso Trindade. Se fossem 3 deuses, seria triteísmo. Mas não, é só um Deus que se define, que se revela e que se apresenta a todos nós em 3 pessoas diferentes. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Deus, 3 pessoas, mas um só Deus. 3 pessoas numa harmonia perfeita, que compartilham absolutamente da mesma natureza. Os 3 são Deus. E essa doutrina da Trindade é uma doutrina que está presente na história da igreja por muito tempo. Por exemplo, eu fui católico e quando eu fiz a minha, acho que é a primeira comunhão, eu tive que decorar o credo dos apóstolos. Quem mais aqui sabe o credo dos apóstolos decorado? Né? Então, o credo dos apóstolos, meus irmãos, é assim, não é coisa de católico não. Ele é parte da construção doutrinária de praticamente toda a igreja que se conhece.
é a fundamentação da nossa fé. E o Credo dos Apóstolos diz o seguinte: creio em Deus Pai. Veja a presença da Trindade já nas primeiras afirmações do credo dos pais da igreja. Ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente nas afirmações mais elementares da fé da maioria das igrejas que nós conhecemos. A Trindade, ela se apresenta também no livro de Gênesis. Quando nós lemos no primeiro capítulo de Gênesis, no Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus. E Deus aqui, a palavra em hebraico é Elohim. Elohim é o plural de Elohá. Então é como se pudesse ser traduzido a palavra Deus aqui também no plural para o nosso português. É como se fosse assim: no princípio, deuses. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criando juntos todas as coisas. Diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Evangelho de João, nós vemos também em João capítulo 1, versículo 1 e 3. Aqui em Gênesis o Filho não está claramente percebido, mas isso fica claro no Evangelho de João, onde o evangelista diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando avançamos um pouco em Gênesis, na história da criação, nós vamos ver Deus também afirmando o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Para que Deus estava dizendo isso? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo presentes na fundação da nossa existência. Essa é a doutrina da Trindade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos um agir do Espírito Santo diferente daquilo que nós encontramos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era derramado sobre algumas pessoas para tarefas específicas. O Espírito Santo, por exemplo, era a força de Sansão. O Espírito Santo, ele vinha sobre os reis de Israel para que eles pudessem governar segundo o coração de Deus. O Espírito Santo estava sobre os juízes de Israel. O Espírito Santo era aquele que fazia com que os profetas falassem inspirados pelo Senhor. Então o Espírito Santo não era algo disponível para todos, mas para algumas pessoas cumprirem chamados específicos. Mas já no Antigo Testamento, o profeta Joel, que é o profeta que melhor descreve os últimos dias, o fim dos tempos, né? Se você está curioso sobre isso, leia o profeta Joel, é bem curtinho e muito interessante. Lá no profeta Joel, no capítulo 2, nós encontramos uma promessa maravilhosa, e que era para o tempo do profeta Joel um absurdo muito grande. Ele estava dizendo o seguinte: que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. A promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E aí nós avançamos para o Novo Testamento, e nós vemos a pessoa de Jesus, o Filho, que age no poder do Espírito Santo. Ele disse no Evangelho de Lucas, quando Jesus vai definir a sua missão, ele cita o profeta Isaías e diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: tudo o que eu vou fazer será no poder
do Espírito Santo de Deus. A minha missão, ela é confirmada, e o poder que vem do alto é o próprio Espírito Santo de Deus que está sobre mim. E foi exatamente o que Jesus fez. E Jesus foi um homem incrível, nós sabemos disso. Ele não fez apenas milagres, mas ele tinha uma sabedoria ímpar. Quando Jesus falava, as pessoas ficavam profundamente admiradas e diziam: de onde pode vir tanta sabedoria? Então veja, o enchimento do Espírito Santo sobre a vida de Jesus não era só para que ele fizesse milagres, mas é para que também ele tivesse uma sabedoria incomparável. E além da sabedoria, Jesus também era capaz de viver uma vida de completa e total obediência a Deus, santo, sem pecado, cheio do Espírito Santo. Então veja, nós já conseguimos encontrar aqui muitos sinais daquilo que o Espírito Santo quer e pode fazer nas nossas vidas. Porque Jesus, esse mesmo Espírito que estava sobre ele, que ele declarou que estava sobre ele, ele disse que enviaria esse mesmo Espírito para nós. Olha só, olha que promessa. Jesus diz o seguinte, em João capítulo 16, versículo 7. João, de 14 a 16, Jesus dedica um bom espaço para falar a respeito do Espírito Santo, porque ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele está dizendo adeus, mas ele ao mesmo tempo está confortando os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas é bom que eu vá para o Pai, porque se eu não for, não será enviado para vocês o Espírito Santo de Deus. É isso que ele diz em João 16, 7. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está dizendo isso. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. O conselheiro, a palavra do grego traduzida aqui para conselheiro, ela também pode ser traduzida para ajudador ou auxiliador. A palavra aqui é parakletos, e essa palavra quer dizer aquele que é enviado para estar ao lado. Aquele que é enviado para estar ao lado, não sim passivamente, mas para estar ao lado como um apoiador, como um auxiliador, como um conselheiro, como um ajudador. O Espírito Santo, meus irmãos, é muito mais do que um arrepio que eu sinto, ou algum sentimento sobrenatural que eu tenho em algum lugar, ou algum tipo de experiência. O Espírito Santo é tudo isso que nós estamos falando aqui. E ele realmente quer, Deus realmente quer nos encher com o seu Espírito, e nós deveríamos querer ser cheios do Espírito e dizer: vem Espírito Santo, por causa de todas essas coisas que nós já ouvimos até agora. E na Vineyard você vai ouvir muitas vezes essa oração, que é muito simples, é histórica para nós. É essa simples frase: vem Espírito Santo. Por que nós fazemos e repetimos tanto essa oração? Será que a gente chama o Espírito Santo vem porque ele não está aqui? É isso que quer dizer essa oração? Não é. Não é. Nós sabemos que ele é Deus, logo ele está em todo lugar, certo? E especialmente se a igreja está reunida em nome dele, ele está também presente no nosso meio. Então seria, por que nós fazemos essa oração, vem Espírito Santo? Na verdade, lá na história da Vineyard, quando Lonnie Frisbee pela primeira vez fez essa oração dentro de uma igreja da Vineyard, ele explicou, ele disse o seguinte: não é que o Espírito Santo não esteja aqui. Quando nós dizemos vem Espírito Santo, nós estamos dizendo assim: Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser, vem tomar o controle, vem fazer o que o Senhor quiser em mim, em nós, aqui nesse lugar. Então essa oração tão simples,
É uma oração de rendição completa, de submissão, de desejo de fato que o Espírito Santo venha. Nessa ocasião, Lonnie Frisbee disse assim: olha, eu sinto no meu coração que Deus está dizendo para nós essa noite que nós estamos roubando a igreja do Espírito Santo. Nós estamos fazendo as coisas muito do nosso jeito. E hoje à noite nós nos arrependermos e dizermos: vem Espírito Santo, para que Ele venha e Ele faça o que Ele quiser. E aí eles oraram assim. E aí ele disse: vem Espírito Santo. Cara, foi um negócio assim, incrível. O Espírito Santo veio mesmo. Veio. E as reações das pessoas eram diversas. Algumas delas eram até estranhas, talvez para você. Muitas coisas aconteceram, pessoas caíram, pessoas riam, aquela coisa pentecostal mesmo, sabe? Pessoas falavam em línguas. Agora, o que realmente comprova que esse foi um enchimento do Espírito Santo verdadeiro, não foram esses sinais que aconteceram na hora em que eles se abriram para o Espírito Santo. Sabe o que foi? É que eles saíram daquela experiência realmente transformados, impulsionados. Eram jovens que passaram a dedicar as suas vidas a Jesus, a evangelização, a pregar o amor de Deus em todos os lugares. Aquele movimento se multiplicou, aquilo que era dezenas passou a centenas e logo a milhares. Muitas pessoas estavam sendo tocadas por aquele movimento, que era o movimento do Espírito Santo no meio daquela igreja. É por isso que até hoje nós vamos repetir: vem Espírito Santo. Nós queremos que Ele venha. Nós queremos que Ele venha porque Ele tem uma obra a fazer. Ele tem um papel a cumprir na nossa vida. O Espírito Santo, Ele age em nós em primeiro lugar. A primeira obra de Deus, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Escutei uma frase essa semana, o pastor Paulo Júnior Borges, um cara que eu gosto demais, sábio pra caramba. Ele disse algo que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Ele disse o seguinte: que a obra de Deus na nossa vida não é o que certo, correto, mas é um quem perfeito. Vou repetir: a obra de Deus na nossa vida não é um que correto, mas é um quem perfeito. Não é aquilo que você precisa fazer. Nós estamos muitas vezes querendo saber o que fazer. Eu estou fazendo certo ou eu não estou fazendo certo? Qual é o meu papel? Qual é a minha obra? Isso faz parte. Mas a prioridade de Deus na nossa vida não é o que correto, mas é um quem perfeito. É isso que Deus está fazendo em mim e você. Está fazendo alguém perfeito, está nos tornando semelhantes a Jesus Cristo, conformes à imagem do seu Filho. E isso é obra do Espírito Santo. O primeiro trabalho do Espírito Santo é em nós, em mim, em você. Muitas razões para nós dizermos: vem Espírito Santo aqui essa noite. A primeira delas é que a primeira coisa que o Espírito Santo faz por nós, Ele converte as pessoas. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8, diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. Ninguém é capaz de reconhecer o seu pecado e dobrar-se diante de Deus se não for o Espírito Santo a o convencer disso. A conversão é obra do Espírito. E olha que coisa linda, Ezequiel capítulo 36, 26 e 27. Promessa do Senhor: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne e porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Obra do Espírito Santo. O que
Deus está prometendo para o povo aqui em Ezequiel é o seguinte: ele disse, olha, aquilo que a lei não foi capaz de cumprir, nas palavras do apóstolo Paulo, eles tinham a lei, e eles precisavam obedecer essa lei, mas não havia uma motivação, um poder interior que os conduzisse a essa obediência. E é isso que Deus está prometendo. É por isso que na Vineyard, meus irmãos, nós acreditamos que a obra do Espírito acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é dos hábitos para o coração, mas é do coração para os hábitos. O Espírito Santo, veja que promessa maravilhosa, uma atividade em comum no profundo do coração do povo, tornando aquele povo capaz de obedecer a Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, porque Ele não reforma o nosso coração, Ele nos dá um coração novo. É isso que o Senhor está falando. Obra do Espírito Santo em nós, conversão. Outra obra do Espírito Santo em nós, santificação. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 a 22, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas ressuscitou dentre os mortos, manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Agora preste atenção nesse detalhe: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Quem nos purifica é o Espírito, e o Espírito é dado por Deus. Ele nos transforma, Ele nos faz puros, por mais impossível que possa parecer essa obra do seu coração, do meu coração, se tornar um coração puro. Coração puro, parece impossível, mas o Espírito Santo pode fazer isso. É uma grande razão para nós dizermos hoje: vem Espírito Santo, convencer-me do meu pecado e purificar o meu coração. Só Ele pode fazer isso. O Espírito Santo converte, o Espírito Santo santifica, o Espírito Santo também conforta. Lembra do Paracletos? Ele é conforto. Nós cantamos hoje aqui: quando nós passamos pelos vales, encontramos conforto. Quem é o conforto? O conforto é aquele que foi enviado para estar ao nosso lado, e Ele foi enviado para estar ao nosso lado em todas as circunstâncias. Ele é fiel, Ele não muda, Ele não nos abandona, porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Ele é conforto, Ele é consolo, Ele é paz. Mais uma razão para nós dizermos hoje aqui: quem está precisando de paz hoje aqui, não precisa levantar a mão. Eu sei, nós estamos precisando de conforto. Mais uma razão de dizermos: vem Espírito Santo, daqui a pouco a gente vai fazer essa oração, tá bom? Porque Ele é conforto para nós. E o Espírito Santo também, Ele nos ensina. Você já esteve lendo a Bíblia em algum momento e fala: rapaz, eu não entendo nada desse negócio aqui? Quem já teve essa sensação? Eu não consigo entender. E é o Espírito Santo que nos ajuda a entender. Olha que texto muito bacana também, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 13. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais
profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Revelação de Deus para nós. O Espírito Santo nos enche e abre os nossos olhos para entender aquilo que é incompreensível para o mundo, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles têm apenas o espírito desse mundo. Agora, quem tem o Espírito Santo de Deus passa a compreender até mesmo as coisas mais profundas, porque o Espírito de Deus é aquele que nos revela essas coisas. Você gostaria de conhecer mais a Deus? Entender mais o coração de Deus? Saber mais do que essa palavra nos diz? Como viver essas coisas no seu dia a dia? Vem, Espírito Santo. Vem, professor. Vem aquele que me ajuda a entender, que me faz entender as coisas do alto. É Ele que nos ajuda. Mas além dessa obra em nós, que já é maravilhosa, não é? O Espírito Santo converte, santifica, não é? O Espírito Santo, ele conforta e ele ensina. Mas além disso, isso é tudo para nós, para o nosso próprio benefício. Mas o Espírito Santo também, ele quer agir através de nós. Ele nos enche, não apenas para que nós sejamos transformados, mas ele nos enche para que nós também usemos esse poder para a glória do nosso Pai, para a glória do nosso Deus. Por isso o Espírito Santo faz coisas também através de nós. A primeira delas é que ele nos comissiona. Lembra que eu citei agora há pouco aqui no texto de Lucas, onde Jesus diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e depois, logo em seguida, Jesus narra a sua missão de vida. Você quer conhecer a sua missão de vida? Você quer saber para que você nasceu, para que você existe? Qual é o seu papel no reino de Deus? Qual é o seu papel na igreja? Você quer entender e saber disso? O Espírito Santo vai comissionar você, porque foi assim com Jesus. O Espírito Santo estava sobre ele, e porque o Espírito Santo estava sobre ele, Jesus sabia exatamente o que devia fazer, não é? Quando o Espírito Santo estiver sobre nós, meus irmãos, de verdade, nós vamos finalmente perceber as coisas que o Pai está fazendo nesse mundo. É o que Jesus disse. E uma coisa que nós repetimos muito nas igrejas da Vinha também, e faz parte do nosso DNA. Nós queremos operar, nós queremos agir com o Espírito Santo à medida que nós andamos por aí, à medida que nós nos relacionamos com as pessoas. Nós queremos que o Espírito nos mostre o que o Pai está fazendo, e nós vamos participar do que o Pai está fazendo. Não é à toa que Jesus estava indo em direção a Jerusalém, fez um desvio enorme para Samaria, para encontrar com a mulher lá naquele poço. O poço, Samaria, não era o destino de Jesus, mas ao caminhar por aquela região, o Espírito Santo mostra: o Pai está fazendo alguma coisa lá naquele poço. Jesus vai para lá, e ele vai. O Milton disse aqui outro dia, né? O nosso maior ministério muitas vezes acontece nas interrupções dos nossos planos e projetos, onde o Pai está trabalhando e fazendo alguma coisa, o Espírito Santo diz: é aqui que eu quero que você trabalhe agora junto comigo. Eu estou trabalhando na vida do seu vizinho, eu estou trabalhando na vida do seu amigo de trabalho, eu estou trabalhando na vida do seu amigo de escola, e agora nesse momento eu estou fazendo uma coisa aqui, eu quero contar com você, você pode participar comigo disso que eu estou fazendo? O Espírito Santo, ele nos mostra qual é a nossa missão no mundo. O Espírito Santo também não apenas mostra, mas ele nos capacita, ele nos ensina o que dizer, ele nos ensina como agir, ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos, tanto as naturais quanto as sobrenaturais. Ele que distribui dons para a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 11, falam isso.
Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro o poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. O Espírito Santo de Deus nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos. Então, outra razão para nós orarmos hoje aqui: vem Espírito Santo, mostra a minha missão, me dá todas as ferramentas que eu preciso. E por fim, o Espírito Santo, Ele dá também o poder. Lucas 24:49: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quando formos cumprir a nossa missão, meus irmãos, nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades do ar. A nossa missão, ela não se cumpre a cabo simplesmente a partir das nossas habilidades naturais ou das ferramentas que o Espírito nos concedeu. Nós precisamos de um poder que é sobrenatural, desse poder que vem do alto sobre nós e que nos faz totalmente prontos, e que é um crente totalmente pronto para a sua missão. É um crente que se converteu, que foi santificado, que recebeu todos os recursos naturais, todos os dons do Espírito Santo, que é confortado e consolado, que conhece a palavra de Deus, mas que por fim é também empoderado, é cheio de um poder que é sobrenatural, que unge as suas palavras, que unge a sua oração, que unge a sua conversa, que vai fazer com que apenas a sua presença nos lugares por onde você passa, eu creio nisso, creio nisso, creio nisso. Lembra dos sinais milagrosos dos apóstolos, em que eles passavam e a sombra dos apóstolos curavam os doentes? Eu creio que apenas a nossa presença em determinados lugares, se nós estivermos realmente cheios do Espírito Santo, a nossa presença será Deus emanando, Deus invadindo, Deus abraçando as pessoas. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. Amém?